Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Efésios, capítulos 1 a 3. A carta de Paulo aos Efésios, diferente das cartas anteriores, não visa tratar de nenhum problema específico daquela igreja. Na verdade, a estrutura dessa carta é semelhante àquilo que vimos em Romanos, porém de forma um pouco mais breve, mais enxuta. Nos capítulos 1 a 3, os capítulos que abordaremos hoje, Paulo procura falar a respeito do Evangelho, de como o Evangelho é uma boa nova para os seus leitores. E dos capítulos 4 a 6, que veremos amanhã, Paulo foca em mostrar como o Evangelho deve ser aplicado na prática dessa igreja. O apóstolo inicia sua carta com ações de graças, declarando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E passa a enumerar essas bênçãos. Foi o Pai quem elegeu e predestinou os seus filhos para serem salvos. Foi por meio do sangue de Cristo que os seus filhos, adotados por Deus, obtiveram redenção. O mesmo Cristo que derramou seu sangue para redimir o seu povo, também revelou o mistério da sua vontade. Em Cristo, fomos feitos também herança do Senhor e recebemos o seu Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa, que foi selado em nós. Este Espírito é o penhor, é a garantia de que o Senhor nos resgatará como a sua herança. Podemos observar que logo na abertura da carta, Paulo deixa claro que a graça de Deus é manifestada por meio das três pessoas da divindade. O Pai predestinou, o Filho redimiu o seu povo e o Espírito Santo foi dado como um selo, como uma garantia de que o Senhor que começou a boa obra vai completá-la. E após essas ações de graças, Paulo prossegue com uma oração pelos Efésios. Ele pede a Deus que conceda a eles um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pede também que o Senhor ilumine os olhos do coração deles, para que eles saibam qual é a esperança da vocação deles e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, além de conhecerem também a suprema grandeza do seu poder sobre aqueles que creem. O poder que foi manifestado em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. No capítulo 2, Paulo relembra que esses crentes que agora ouviam essa carta não estavam sempre assim. No passado, por mais que estivessem vivos fisicamente, estavam mortos espiritualmente. Eram opostos a Deus, abandonados pelo Senhor e eram, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que os amou, concedeu a sua graça, para que por meio de Cristo fossem salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Por isso, eles deveriam se lembrar de que no passado eles eram gentios na carne, eles eram afastados de Deus, mas agora, em Cristo Jesus, eles que estavam longe foram aproximados pelo seu sangue. Foi Cristo quem, pelo seu sangue, fez a paz de dois povos, de judeus e gentios. Ele formou um único povo. Ele reconciliou ambos os povos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade que havia entre eles. E este povo é um edifício do Senhor. Eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No capítulo 3, Paulo continua esse assunto. Ele agora passa a tratar da finalidade da igreja, do mistério de Deus, a sabedoria de Deus revelada agora na história, e também terminando com uma oração, para que os efésios cresçam no amor de Cristo. Os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por isso, é necessário que eles não desanimem por causa das tribulações de Paulo, mas continuem perseverando unidos a esse corpo. Por isso, Paulo ora, para que eles possam compreender qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus.
Nos capítulos iniciais de sua carta a Efésios, Paulo procurava firmar a identidade dos crentes como um novo povo, reconciliado com Deus e sendo agora habitado e selado pelo Espírito Santo. Ele relembra da obra eterna de Deus que elegeu desde a eternidade e predestinou homens para que fossem salvos pelo sangue de Cristo. No tempo determinado por Deus, enviou o seu Filho para que derramasse o seu sangue como redenção por esse povo. Ele lhes deu o seu Santo Espírito como um selo, com uma marca, e é por meio dessa grande obra que o Senhor reuniu em um só corpo povos distintos, reuniu judeus e gentios. E por meio dessa união, ele agora chama a sua igreja para revelar esse mistério, para desfrutar da obra de Deus na história. Cristo é exaltado por Paulo nesses capítulos, pois ele é o centro de todas essas bênçãos. É por meio dele que a igreja é governada, ele é o cabeça da igreja. Ele é o mediador da nova criação que traz vida aos mortos. Ele é a paz que reúne em um só corpo tanto judeus quanto gentios. É ele que revela o mistério oculto de Deus na história e que agora é revelado nessa união do povo de Deus. A oração de Paulo é para que os efésios compreendam o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Toda a carta aos Efésios aponta para essa plenitude de Deus manifestada em Cristo. Quem nós somos? Os capítulos iniciais de Efésios nos ajudam a entender quem nós somos. De acordo com esses textos, nós somos o povo de Deus, pessoas que foram predestinadas pelo Pai, foram redimidas pelo sangue do Filho e foram seladas com o Espírito Santo como uma garantia de que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la. Nós somos chamados para crescermos cada vez mais no conhecimento do Senhor, crescermos cada vez mais no conhecimento do poder que ressuscitou Cristo dos mortos, do poder de Deus que trouxe vida a nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da união de muitos povos, de pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo e que agora, assim como nós, são chamadas para anunciarem esse mistério profundo e que foi revelado na história. Portanto, que cresçamos cada vez mais no conhecimento do amor de Cristo e no testemunho dessa boa nova.